Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos estudando a Palavra de Deus. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências que vocês nos enviam, contando-nos suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso, compartilhamos agora uma carta que o Salvador nos enviou da cidade de Piedade, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Sou ouvinte dessa rádio há muito tempo. Ela me ajuda a manter minha fé e comunhão com Deus. Eu tenho 73 anos, mas considero-me como um Caleb. Lutas e tribulações fazem parte da minha vida desde o meu nascimento, mas isso é que tem me fortalecido. Mantenho minha comunhão com Deus sempre. Que Deus os abençoe. Muito obrigado pela rádio. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Elas são um incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos a nossa responsabilidade, porque ela vai aumentando cada vez mais e nós queremos e desejamos que os programas que nós temos levado ao ar edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria, escrevendo para nos contar como o programa tem chegado até você, e contamos também com você, unindo-se a nós em oração. E é exatamente para isso que eu quero chamar a sua atenção nesse momento. Eu quero convidar a você e a todos que me ouvem a orarmos, pedindo as bênçãos de Deus para o nosso programa. Pai querido, nós somos gratos pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra e juntos ouvirmos a Sua voz. Senhor, desejamos e necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua Palavra e, capacitados por Ele mesmo, cumprirmos os Teus mandamentos. Senhor, muito obrigado porque Tu nos ouves e responde às nossas orações. Por isso, nós oramos confiadamente em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, estamos nesses programas iniciando os estudos em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, e tenho certeza de que o estudo que faremos dele nos ajudará de forma bem especial a percebermos lições que poderemos incorporar à nossa vida. Hoje temos como objetivo estudar e relembrar, em parte, a história de Israel, com o objetivo de entendermos todo o processo que Deus usou para se manifestar ao seu povo e como o povo entendeu a sua responsabilidade diante da eleição de que fora objeto. Vamos considerar, então, alguns aspectos. Em primeiro lugar, vamos considerar a religião do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é reconhecidamente um registro da experiência religiosa de Israel, povo de Deus, sendo então o Antigo Testamento uma revelação divina. Deus se revelou a Israel na sua realidade histórica como o único e verdadeiro Deus, Criador, Senhor do Universo e da história. Deus é o autor da vida e da existência de todos os seres, mas Ele é também um Deus salvador, Deus misericordioso, atento ao seu povo. Entretanto, apesar de toda a bondade divina, Ele não se deixa manipular. Pelo contrário,
ele impõe certos requisitos morais e sociais semelhantes àqueles que se encontram no seu caráter. O Antigo Testamento revela Deus apegado ao seu povo e celebrado no culto. Deus é perdoador, que quer que o pecador viva, porém, ele julga com justiça e castiga a maldade. Várias ideias do Antigo Testamento são percebidas no Novo Testamento, onde ali elas são desenvolvidas pelos apóstolos do Senhor Jesus, que é a máxima revelação de Deus. O Antigo Testamento demonstra em sua mensagem que a fé é a única maneira pela qual a criatura pode se relacionar com o Criador. Esta vida de fé não é só mensagem do Novo Testamento. Essa mensagem, que é definida no Novo Testamento, aponta à fé que deve ser direcionada a Jesus. No Antigo Testamento, a obediência a várias leis e ordenanças que eram consideradas vitais foram cumpridas em Jesus Cristo e assim poderiam ser consideradas sombras da realidade que haveria de vir. Por isso, certas instruções absolutamente válidas para o povo judeu deixam de ser igualmente vigentes para nós, o novo povo de Deus, que é a Igreja. Alguns aspectos da lei de Moisés, do culto do Antigo Testamento e da doutrina sobre o destino do ser humano, pessoal e comunitariamente considerado, devem ser interpretados agora à luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós temos que encarar o Antigo Testamento dessa maneira. Um segundo aspecto que precisamos encarar agora é a história de Israel. Embora o Antigo Testamento não seja um livro de registro histórico, devemos lembrar que a revelação divina ao ser humano ocorreu na história. A história do povo hebreu é, sem dúvida alguma, a que ocupa a maior parte do Antigo Testamento e tem que ser conhecida. A existência do povo de Israel como nação completamente estabelecida pode ser colocada no último período do século XI a.C. Embora, desde o tempo da libertação do Egito, esse povo, ex-escravos, tinha legislações e vivia como nação. Mas foi no tempo do nascimento da monarquia e da unificação das diversas tribos que viviam separadas entre si, que, sob o governo do rei Davi, constituiu-se então o Estado Nacional. Israel, cuja capital foi e ainda é agora Jerusalém. Exatamente por isso, o relato do Antigo Testamento é importante para conhecermos a história do povo escolhido por Deus para abençoar todas as nações da terra. Lembrando daquela palavra que Deus tinha dito a Abraão, "Sê tu uma bênção". Essa história, registrada no Antigo Testamento, relata a época dos patriarcas, a saída do Egito, depois de 430 anos de cativeiro, lá no Egito, relembra a caminhada pelo deserto, a conquista de Canaã, relembra também essa história, o período dos juízes, o início da monarquia, o Reino Unido, a divisão do reino. Essa história registra os desvios do povo, o ministério profético não atendido e a consequente punição através dos exílios da Assíria e da Babilônia. Finalmente, essa história mostra o retorno à terra da promessa, a restauração da nação e os 400 e tantos anos de silêncio divino até a vinda do precursor do Messias. Consideremos agora um terceiro aspecto, a cultura nos tempos do Antigo Testamento. A cultura de então esteve sempre entremeada com a vida religiosa dos povos. Notadamente, isso ocorreu com o povo de Israel, exemplo que pode ser visto, por exemplo, em Rute, capítulo 4, versículos 1 a 12. As leis bíblicas podem nem sempre ter sido seguidas, e as referências a costumes e textos históricos, poéticos e até proféticos, muitas vezes são incompreensíveis. O máximo, então, que se pode fazer é tentar completar os detalhes culturais
encontrados na história de Israel. Aspectos como da vida familiar, do casamento, da educação, da vida das crianças, do trabalho, do papel das mulheres, a questão da moradia, da hospitalidade, aspectos da comida e da bebida, as práticas comerciais, detalhes quanto ao vestuário. Veja só quantas coisas: datas comemorativas, festas, tratamento dispensados aos enfermos, o respeito aos idosos, as questões relativas à morte, ao sepultamento e ao luto. Tudo são pequenos detalhes culturais que merecem uma atenção especial no estudo do Antigo Testamento. A fim de quê? A fim de que a leitura do mesmo, isso é, a fim de que a leitura do Antigo Testamento possa ser compreendida no seu contexto histórico-cultural. Hoje nós vivemos no século XXI, num país ocidental, cultura completamente diferente, e nós precisamos conhecer esses detalhes culturais para podermos fazer a devida aplicação para os nossos dias. Você deve se lembrar que conhecemos esses aspectos práticos da vida do povo de Deus ao estudarmos as Escrituras, dividindo-as nas suas porções conhecidas. Como, por exemplo, você lembra que nós estudamos o Pentateuco? Foi há 5 anos atrás, mas nós estudamos. Você deve se lembrar. O termo Pentateuco é a denominação mais comum para se descrever os primeiros 5 livros da Bíblia. A enorme quantidade de material legal do Pentateuco, metade do Êxodo e a maior parte do livro de Levítico e também grande parte do livro de Números, levou à designação comum desse bloco de escritos, chamado então de lei ou livros da lei. Até o Iluminismo no século XVIII, havia consenso entre as tradições judaico e cristã de que Moisés foi o seu autor. Muitos estudiosos declaram positivamente as contribuições significativas de Moisés para a formação do Pentateuco, mas sustentam que a forma final desses livros evidencia algum trabalho de edição posterior à época de Moisés. Nós não temos problemas com relação a isso. Deuteronômio, sim, o último livro do Pentateuco, foi composto por Moisés nas campinas de Moabe, pouco antes da sua morte, conforme lemos lá em Deuteronômio 31. A descrição do Pentateuco como Torá ou instrução revela de imediato o seu propósito. O Pentateuco, isso é, os 5 livros iniciais da Bíblia, tinha o propósito de educar o povo de Israel acerca da sua identidade, da sua história, do seu papel entre as nações na terra e também procurava mostrar ao povo o seu futuro. O propósito verdadeiro e último da literatura bíblica não pode ser separado da sua mensagem teológica. O Pentateuco, então, procurava informar o povo de Deus sobre a sua identidade e foco. A importância fundamental e a relevância do Pentateuco residem na sua teologia, não na sua historicidade, ou mesmo na sua forma literária, no seu conteúdo, mas sim na sua teologia. Na revelação de Deus, o grande tema do Pentateuco é o tema da reconciliação, é o tema da restauração. Deus quer novamente comunhão com o ser criado pecador. A criação de Deus, tendo sido afetada pela desobediência humana, necessita de restauração. E essa restauração é vista em maiores detalhes nos diversos livros. Nessa primeira parte temos então a narrativa do quê? De Gênesis. A narrativa da criação da humanidade. Logo depois temos a história dos patriarcas de Israel, Abraão, Isaque, Jacó e José. E na sequência temos a história e o ministério do maior nome de Israel, a vida de Moisés, que vai de Êxodo até Deuteronômio. E nessa história temos alguns detalhes importantes. A sua chamada, o confronto com Faraó, a libertação do povo, a peregrinação no deserto durante 40 anos e a preparação para a conquista e a posse da terra prometida. Esse é o conteúdo do Pentateuco. E essa é uma parte que, pela graça de Deus, nós já estudamos e estamos caminhando para as demais partes. Estudamos também uma segunda parte do Antigo Testamento, chamado os livros históricos. Exatamente.
O estudo dos chamados livros históricos no contexto do Antigo Testamento é sem dúvida importante para todo aquele que deseja compreender melhor a ação de Deus na história. Para todo aquele que deseja compreender a participação de Deus na sequência histórica do povo hebreu, é importante que nós conheçamos esses livros chamados históricos. Se engloba nesses livros os 12 livros que vão de Josué até Ester. Em todos esses livros temos o relato do desenvolvimento histórico dos hebreus, desde a posse da terra prometida, Canaã, passando pelas quedas e os exílios de Israel e de Judá, até o retorno de Judá à Palestina. Esse período abrange um total de aproximadamente 820 anos, isso é, de 1405 a 585 a.C. Os autores de Josué, Juízes, Samuel e Reis são desconhecidos. Os 6 livros mostram independência, mas eles estão interrelacionados. Primeiro e segundo Crônicas e Esdras e depois Neemias também nos dão uma segunda perspectiva da história de Israel, completando assim o relato que surge desde Gênesis até 2 Reis. A semelhança de linguagem e conteúdo de Crônicas e Esdras com Neemias apontam para uma obra única, obra que aconteceu, que foi feita depois da volta do povo do exílio. Portanto, é exatamente a mesma época em que acontece a profecia de Malaquias. Mas um outro detalhe que nós precisamos relembrar da história de Israel é o que se refere aos livros poéticos e de sabedoria. É uma terceira divisão dentro da Bíblia Sagrada judaica e cristã. A Bíblia é a palavra de Deus, que nos chega por intermédio das experiências do povo de Deus. Ela expressa todas as emoções da vida de fé e trata de muitas áreas da experiência humana que podem parecer seculares ou até não espirituais. Em nenhum lugar, querido amigo, isso é mais verdadeiro do que na literatura poética e de sabedoria de Israel. Os Salmos, por exemplo, expressam todas as emoções que o fiel encontra na vida, sejam elas de louvor ou amor a Deus, ou sejam elas de ira contra aqueles que praticam a violência e o dolo. Nos Salmos também, nós vemos expressões de lamento e de perplexidade pessoal ou até de apreço pela verdade de Deus. Normalmente falamos de salmos e de cântico dos cânticos como os livros de poesia. E os livros de Jó, Provérbios e Eclesiastes são chamados os livros de sabedoria bíblica. Os 5 livros ainda nos fornecem os melhores exemplos de como ler hinos, cânticos, provérbios e reflexões sobre a vida. E aí, então, depois dessa divisão, que se concentra mais na época da monarquia, nós chegamos aos livros proféticos. Os livros proféticos são divididos em profetas maiores e menores. Os livros históricos mostraram a função prioritária dos profetas na direção e na interpretação da história de Israel, na proclamação daquilo que Deus quer para o seu povo. Os últimos livros do Antigo Testamento preservam as mensagens proféticas. Segundo a tradição, os livros proféticos são divididos, então, em profetas maiores e menores, apenas pelo volume de profecias, apenas pelo volume de registros. Os livros escritos pelos profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na Bíblia hebraica, Lamentações e Daniel fazem parte dos escritos, não dos profetas. Mas na nossa Bíblia, porém, segue a tradução grega mais antiga e coloca esses livros entre os profetas maiores. É claro que Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel devem ser classificados como profetas maiores, porque foram figuras
proeminentes na história de Israel e nos deixaram grandes coleções de mensagens proféticas e dados históricos e biográficos. Isaías, por exemplo, ministrou em Judá, provavelmente entre 742 e 680 a.C., aproximadamente 100 anos antes da queda de Jerusalém. Conforme a tradição, ele sofreu assim como profetizou sobre o servo do Senhor. Ele morreu no reinado de Manassés, cerrado ao meio, conforme lemos lá em Hebreus 11:37. Isaías é o profeta mais citado do Antigo Testamento, com mais de 85 referências no Novo Testamento. Jeremias, o segundo grande profeta, profetizou entre 627 a 586, exatamente durante o reinado de 5 reis, um governador de Judá e os judeus que fugiram para o Egito, onde ele terminou também o seu ministério. Seu nome aparece 131 vezes por toda a Bíblia, indicando o quê? Indicando a sua importância, lógico. Lamentações é o segundo livro de Jeremias e é tradicionalmente atribuído a esse profeta, e a sua lamentação se dá diante da tragédia da destruição da cidade e do templo de Jerusalém. 586, que é uma data limite para seu ministério, foi a data em que Babilônia, com Nabucodonosor, irrompeu em Jerusalém, destruindo-a e destruindo o templo. Daniel, já o terceiro profeta maior, viveu na Babilônia entre 605 e 535 a.C. E ele serviu ocupando a elevada posição de primeiro-ministro durante vários reinados. Reinado de Nabucodonosor, Belsazar e Dario I. 2 reis babilônicos e 1 rei persa. O livro de Daniel contém profecias de acontecimentos futuros, ainda que apresentadas num estilo literário apocalíptico que se distingue nitidamente das formas proféticas tradicionais. Ezequiel, enfim, o último grande profeta, profetizou entre 593 e 571 a.C. Ele foi o porta-voz divino entre os exilados. Ele foi chamado aos 30 anos de idade. Sua esposa faleceu próximo à entrada da Babilônia em Jerusalém. E esse acontecimento foi usado por Deus para mostrar como Israel ficaria privado do templo de Jerusalém que tanto amavam. Chegamos então agora aos profetas menores, e aqui se inclui Malaquias. As escrituras hebraicas, de onde vêm as nossas versões da Bíblia, tratam esses profetas menores como um único livro. É chamado o livro dos profetas, ou chamado o livro dos 12 profetas. Os 12 livros dos profetas menores cobrem um período de aproximadamente 400 anos. Começa por volta de 840 e vai até 420, exatamente quando termina Malaquias. Os profetas menores vão de Oséias a Malaquias. Não seguem uma ordem cronológica, mas parte deles parece seguir um esboço temático, chamando o povo de volta ao arrependimento para com o Senhor. Os profetas menores, junto com os outros livros proféticos, foram escritos para ajudar os seus leitores ou ouvintes a crerem que a época em que viviam era a época em que Deus desejava e concretizava. Isso é, os profetas menores ajudaram a que o povo permanecesse firme e que, ao voltarem do exílio, fazendo as pazes com seu passado turbulento, tendo sido perdoados, agora podiam celebrar e cultuar ao Senhor. De um modo geral, os profetas menores falavam a um povo que duvidava do amor de Deus. E em 536, pelo decreto de Ciro, eles voltaram para Jerusalém, mas voltaram com dúvidas no seu coração. Será que Deus nos ama? Malaquias então foi enviado para trazer a esse povo esse relato do grande amor de Deus, do compromisso de Deus com a sua aliança com os patriarcas. E aqui temos então o estudo de Malaquias, para que você possa entender todo esse contexto. Um profeta que foi usado por Deus para chamar a atenção do povo, para proclamar e para garantir o seu amor. Querido amigo, os últimos 3 profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, são
pós-exílicos. E assim, também Esdras, Neemias e Ester, todos escritos nessa mesma época, chamando a atenção do povo para o amor de Deus. O meu desejo é que você me acompanhe nesses 18 programas para conhecermos o que Deus deixou para nós através de Malaquias. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046269770, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sem igual, salvou-me meu Jesus.